Olá, estudantes do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler fragmentos de textos, vamos identificar textos lidos ou de produção própria e sujeitos da oração. Todas as orações têm sujeitos, que são verbos impessoais. Vamos descobrir isso agora. Vamos ler um trecho de um texto e identificar os termos que constituem as orações, no caso, os tipos de sujeito. Vamos relembrar o que é um sujeito? Sujeito é aquele que pratica uma ação ou é aquele do qual se refere um estado. Por exemplo, a professora entrou na sala. Quem é que entrou? Professora. A ação de entrar foi praticada pela professora. Vamos relembrar os tipos de sujeito? Nós podemos ter sujeito simples, quando eu tenho apenas um núcleo, sujeito composto, quando eu tenho dois núcleos. Simples, a professora entrou. Núcleo, professora. Quantos núcleos eu tenho? Um. Sujeito composto, a professora e o aluno entraram na sala. Olha só, núcleo, professora, aluno. Perceba que não tem a ver com singular e plural. Por exemplo, eu poderia dizer, os dois entraram na sala. Aí eu teria sujeito simples. Mas se eu disser a professora e o aluno entraram, sujeito composto. Então eu tenho sujeito composto quando eu tenho a presença do e. Tenho dois núcleos, tá? Não confunda. Também tenho o sujeito desinencial ou oculto, que é aquele que eu consigo analisar pela desinência do verbo. Como, por exemplo, estou chateado com você. Quando diz estou, quem é que estou? Eu. Então, o eu não está presente na frase, mas eu consigo recuperar por conta da desinência do verbo, ou seja, aquele pedacinho ali no finalzinho do verbo. Também posso ter outros dois tipos de sujeito, que são o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que é o que nós vamos descobrir agora. Vamos ver? Agora a gente vai retomar a leitura de um trechinho de um conto, fazer algumas análises de como que isso está escrito, tá? Vamos ver? Estou sentado junto da janela, olhando a chuva que cai há 3 dias. Nesse caso, nós temos dois verbos, estou e cai. Quem é que estou? Eu, sujeito oculto. A chuva que cai, quem é que cai? Chuva. Então, sujeito simples. Que saudade me fazia um molhado tintintinar do chuvisco. Há quantos anos não chovia assim? Pergunto para vocês, nessa frase destacada, qual é o verbo da oração? O verbo é o haver. Há quantos anos? Esse há, que tem H e tem acento, é o verbo de existência. Há quantos anos? De havia muitos anos. Há de existência. Há de haver. Você precisa saber a diferença entre há de haver e o há, que é a preposição, e o há, que é o artigo. Quando indicar tempo, o há que você vai usar é o há com H. Quando você escrever assim, eu estudo nessa escola há 20 anos. Não, vocês nem têm, né? Estudo nessa escola há 2 anos. Que há que você vai usar? É esse há aqui. É o há de haver, com H. Tá bom? O há de haver, ele é uma palavra, é um verbo que a gente chama de impessoal. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos que não precisam de ninguém para executar a ação dele. Ele é uma ação, mas ele não precisa que ninguém execute. Não tem alguém que vai fazer a ação de haver. Não. Ele executa sozinho. Para isso, então, ele não precisa de sujeito. O que isso quer dizer? Que o há de haver não tem sujeito. Então, a oração que tiver há de haver não tem sujeito. Haver, havia, não tem sujeito, tá? Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra. Olha lá, seca foi emudecendo. Quem que foi emudecendo? A seca. O céu olhava o sucessivo falecimento. Quem é que olhava? O céu. Vocês estão vendo que todas essas têm sujeito na oração? No entanto, quando eu digo há quantos anos, não tem ninguém que executa essa ação. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra e em espelho se via morrer. Quem é que se via morrer? O céu, que era o sujeito lá da outra oração. A gente se indaguava. Quem é que se indaguava? A gente.
Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Observe essa frase. Há quantos anos não chovia assim? Possível identificar o sujeito na frase acima? Por quê? Se você prestou atenção no que eu falei, você vai saber direitinho explicar. Explica lá no teu caderno e já já eu volto. Lembra que eu falei que o verbo haver, ele é impessoal. Ele não precisa de ninguém para executar a ação. O que isso quer dizer? Que é uma oração sem sujeito. Então, não é possível identificar o sujeito. Por quê? Porque ele não existe. Sujeito, vamos voltar para a definição do que é um sujeito. Sujeito é aquele que executa a ação. É de quem se fala na oração. Então, a professora entrou. Quem é que entrou? Professora. Por que nesta oração não tem sujeito? Por que a gente não conseguiu identificar? Porque ele não existe. Não é possível identificar porque a ação de haver, ninguém executa. Existe somente a ação. Não existe alguém para executar essa ação. Eu não posso executar a ação de haver, porque o haver é uma descrição do tempo. Sendo uma descrição do tempo, desse conceito de tempo, ela não existe uma pessoa que execute essa ação, tá? Então, porque essa oração enfatiza a ação no predicado, sem atribuí-la a nenhum sujeito. Não atribui nenhum sujeito porque não tem nenhum sujeito que seja capaz de executar essa ação. O tempo passa por si só. Perceba que nós não somos donos do tempo. O tempo é uma criação humana para dizer, para falar do tempo decorrido, né?
e não tem ninguém que executa essa ação. Somos nós. Ah, é o relógio. Não é o relógio. O relógio serve para medir o tempo. O calendário serve para medir o tempo. Mas o tempo passa por si só, tá bom? Oração sem sujeito. Quando o verbo expressa uma informação que não pode ser atribuída a nenhum ser, dizemos que se trata de um verbo impessoal. Nesses casos, temos uma oração sem sujeito, formadas apenas pelo predicado. Pensem aqui comigo. Quando chove, ninguém executa a ação de chover. Ah, mas a chuva que choveu. Não, o verbo é chover. Nós estamos falando de verbo. Por exemplo, choveu, ventou. Quem é que choveu? Quem é que ventou? Ninguém fez isso. Ninguém fez a chuva cair. Então, na oração choveu, tem alguém que executa a ação? Não. Diferente de dizer a chuva caiu. Aí a ação não é chover, a ação é cair. Não é a mesma coisa, professora? As palavras não. Choveu é uma palavra, caiu é outra palavra, tá? Então, quando a ação de chover é executada, não existe ninguém que execute esta ação. Então, são chamados de verbos impessoais. É o verbo haver indicando existência, é o de verbo ser indicando tempo passado, como por exemplo, são 9 horas. Se você diz são 9 horas, quem é que é 9 horas? Tem alguém que é 9 horas? Ah, é o relógio. Não é o relógio. Se você disser são 9 horas, não existe uma pessoa para isso. O tempo é porque é. Não tem ninguém que executa essa ação. Então, nós temos aí os chamados verbos impessoais. É interessante que você decore esses verbos. Os verbos que indicam tempo passado, os verbos que indicam existência, os verbos que indicam ações meteorológicas, tá? Choveu, ventou, trovejou. Veja alguns exemplos de verbos impessoais. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, chover, ventar, nevar, trovejar, amanhecer, anoiteceu. Lá fora continua chovendo. Quem aqui? Continua chovendo. Quem foi que choveu? Ninguém. Chuva cai por si só. Não teve alguém que foi lá executar essa ação de chover. Por isso ele é um verbo impessoal. Quando eu tenho presença de verbos impessoais, eu tenho também sujeito inexistente. Não existe sujeito. Tá bom? Oração sem sujeito. O verbo haver, quando exprime acontecimentos ou existência. Por exemplo, há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado a 7 chaves. Há palavras, quer dizer existem palavras. Se quer dizer existem, não tem como ter um sujeito. Não há ninguém que execute a ação aqui. Há palavras, indica existem palavras. Os verbos fazer, estar, haver e ser, nas orações que se relacionam com expressões de tempo ou fenômenos naturais. Fazia frio em Curitiba. Olha o verbo fazer, diferente do eu fiz um bolo. Eu fiz um bolo, fui eu que fiz. Agora, se eu disser faz calor, ninguém fez o calor. Foi o tempo. A meteorologia, tá? Há quantos anos não chovia assim? Olha lá, o verbo haver indicando tempo. São 3 horas da tarde. O verbo ser indicando o tempo decorrido. São 3 horas. Faz tempo que não o vejo. Faz tempo. Verbo fazer indicando o tempo decorrido. Era tarde. Olha o verbo ser ali. Era. Era uma vez. Não tem sujeito. É oração sem sujeito. Tá bom? Conseguiu entender? Não se confunde, tá? Vamos ler um trecho do texto, palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas, é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia, que se coloca entre o significante e o significado, para dizer o que quer, para dar sentimento às coisas, para fazer sentido. As palavras dizem o que querem. Está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. Palavras sempre sabem o que querem.
A árvore não será madeira, lagarta não será borboleta, felicidade não será traição, noite nunca será manhã, um não será dois em tempo algum, um não será dois em tempo algum, dois não será solidão, dor não será constantemente. Existem palavras bonitas, madrugada, existem palavras complicadas, enigma, trigonometria, existem palavras mágicas, Shazam, abracadabra, pirim-pim-pim. Existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Toda palavra tem a cara do seu significado. A palavra pela palavra, tirando o seu significado, fica estranha. Palavra, 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 palavra. Palavra não diz nada, é só letra e som. Esse texto é de Adriana Falcão. Vamos pensar. No texto há uma série de repetições de palavras e expressões. Vamos reler alguns trechos. Existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóveis. Existem palavras imóveis, montanha. Que efeito produzido pela repetição da expressão? Existem palavras. Com que intenção essa repetição pode ter sido utilizada? Por que será que ele ficou dizendo existem palavras, existem palavras, existem palavras? Escreve lá e eu já volto. E aí, o que você respondeu? Vamos ver? Repetição reforça e intensifica a ideia de existência. Uma grande variedade de palavras. Foi utilizado como recurso poético na construção da expressividade. Atividade 2. Você vai reescrever o trecho acima
substituindo todas as ocorrências do verbo existir pelo verbo haver. Você troca existir por haver, tá? Depois de reescrever, responda. O que você percebeu em relação ao emprego do verbo haver no sentido de existir? Escreve lá no teu caderno e já já eu volto. E aí, vamos ver a resposta? Há palavras pesadas, há palavras doces, há palavras imóveis. Quando o verbo haver é empregado no sentido de existir, ele é impessoal, ele não se flexiona e mantém-se na terceira pessoa do singular, ok? Atividade mão na massa. Tendo como base o conteúdo estudado, tipos de sujeito, crie um mapa mental que pode ser feito utilizando o seu caderno de desenho ou uma ferramenta digital como o Canva. Questões norteadoras. Quais são os tipos de sujeito? Como identifica os sujeitos nas frases? O que e quais são os verbos impessoais? Você pode utilizar o Canva nesse link. Nós hoje nós lemos os trechos de alguns textos, identificamos os termos que constituem as orações, no caso, os tipos de sujeito. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!